Quer ser campeão todo ano? É fácil. Tenha os 2 melhores times do campeonato. Se você tiver os 2 melhores times do campeonato, se for por pontos corridos, um dos 2 vai ser o campeão. Se for uma decisão chamada rodízio olímpico, né? Primeiro de A contra o segundo de B, segundo de A contra o primeiro de B, os 2 ganham, você fatalmente vai ter uma final entre os 2. É mais ou menos a história do Real Madrid e Barcelona, né? É o que a CBF quer fazer aqui no Brasil a todo custo. A CBF e o Globo, né? Quer fazer a todo custo com o Flamengo e o Corinthians. Matar os outros times para os 2 ficarem soberanos. Falta combinar com as torcidas, né? Mas isso daí é para provar uma tese, não é teoria não, porque teoria lembra conspiração. Eu concordo, eu confesso para vocês, eu tenho que fazer o meu meia-culpa, nem todo mundo tem essa coragem, de que eu fui enganado muitos anos. Eu militei com Brizola desde 82, votei nele, em 83 passei a militar no PDT, participei ativamente, até me retirar em 94, cansado, desgastado, e depois, por uma questão assim de pouco envolvimento com a política, optei por ficar votando no Lula. Aquela história de vermelho, de esquerda, disso, daquilo, trabalhismo, trabalhista, funcionário da Petrobras, CUT, blá blá blá, um monte de coisa, fiquei por ali. Até que o Lula efetivamente se elegeu. Quando o Lula se elegeu, o Fernando Henrique Cardoso tinha destruído o Brasil. As pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. Fernando Henrique colocou o Brasil no patamar mais inferior dos últimos 100 anos, independentemente do processo de inflação, que é um processo fabricado pela banca. Para quem não sabe, a inflação foi feita para acabar com os governos militares, com as ditaduras que estavam se tornando inconvenientes, porque estavam se tornando nacionalistas. Voltamos à minha conclusão, que eu falo que a banca, quando eu falo a banca, é da linha do Equador para cima, é o norte, é o circuito Elizabeth Arden, né? Que é Londres, Nova York, Paris e agora Tel Aviv, passa por Singapura, passa por Hong Kong. O narcotráfico também mudou muito a geografia do dinheiro, né? Do fluxo do dinheiro, do capital. Mas é mais ou menos por aí. Então, essa banca que roda o mundo, dominada proeminente por sionistas, mas não só por sionistas, é que cuidam dos interesses aqui do Cone Sul. Notadamente aqui a influência muito americana, inclusive aí com esse tal de Pompeu que veio aí. Eu já vi pessoas obtusas e ignorantes. Esqueci até o primeiro nome daquele bosta, secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, aquele merda. Aquilo é um merda. Vive aí tomando tapa na cara do Putin todo dia. Acho que o Putin se irritou mais com os Estados Unidos pela aquela figura ridícula do que por outra coisa. Mas foi essa turma que aumentou a inflação, fuderam o Brasil, porque vocês reparem bem que quando era necessária a inflação para fazer o domínio do Cone Sul, existia inflação em todos os países. Quando isso deixou de ser interessante, eles baniram a inflação. O Plano Real não foi o Plano Real, nisso eu discordo do Ciro, né? Nem tudo é concordância. O Plano Real é um plano da banca. Assim como retirar todas as ditaduras da América do Sul, porque elas começaram a se tornar inconvenientes, começaram a atrapalhar os planos da banca. Porque, como eu falei, não importa se de esquerda ou de direita, não pode ser nacionalista. Então, tivemos o Fernando Henrique Cardoso, que entrou,
A grata surpresa desse processo todo foi o Itamar Franco, que fez um governo decente durante um curto período. Fernando Henrique Cardoso saqueou o país, vendeu estatais aí como a Vale do Rio Doce, que ele deveria pegar 8 prisão perpétua e depois ser enforcado, fuzilado, degolado, guilhotinado e mais uns 4 ou 5 tipos de execuções. Ele e mais uma turma. Pois bem, saíram todos pela porta da frente aos beijos e abraços com Lula e Dilma. Inclusive, quando ele fez 81 anos, a Dilma mandou para ele quase um poema. Não deve ter sido ela que escreveu, né? Porque aquela porta, escrever alguma coisa, fica difícil. Capaz de ter mandado uma teoria do vento escondido para ele, mas tudo bem. Então é o seguinte, prova-se que é tudo farinha do mesmo saco. Quando Lula entra no governo, a primeira coisa que ele faz é a carta aos brasileiros. Eu não me dei conta daquilo. Eu achei que eu estava com o espírito livre, leve, como eu estou hoje. Eu estou sempre com o espírito livre e leve. Nunca estou com o espírito pesado. Apesar de eu usar uns palavrões ou outro, alguma coisa, algumas expressões, eu estou sempre tranquilo, estou sempre otimista. Eu acho que no fim tudo dá certo. Quando não dá certo ainda é porque não chegou no fim. Eu não sei o que tem depois da porteira, o que tem depois da cancela. Eu nunca vi caixão com gaveta. Esse pessoal deve ter, né? Ou então esse pessoal é imortal e não conta pra gente. Porque a ganância, como eles se jogam em cima do dinheiro, é assim um negócio assim, até comovente. Mas vamos à vaca fria. Foi a carta aos brasileiros, veio aquele compromisso todo. Toda a roubalheira do PSDB ficou referendada, ficou aquilo mesmo. Ninguém revisou nada. Pagamos a dívida externa picas. Pegamos a dívida externa, transformamos tudo em dívida interna, que virou monstruosa, assustadora, avassaladora, e o juro médio da dívida externa que nós tínhamos dobrou. Isso tudo sem auditoria, sem nada. Tudo obedecendo à banca. E nesse meio tempo houve a explosão das commodities, através principalmente da China, que entrou para valer no mercado, porque quando alguém se engraçou lá na China e foi fazer brincadeira na Praça da Paz Celestial, eles simplesmente fuzilaram todo mundo, acabaram com tudo, devem ter matado uns 5.000 e salvaram o país. Aqui no Brasil ninguém deu um empurrão em ninguém. E um bando de bandidos saquearam o país. Mas agora a gente descobre que não houve saque nenhum. O que houve foi um processo de continuidade. Isso é uma teoria, isso daí é uma tese, não é uma teoria da conspiração, como eu estou falando. Houve a manutenção, ou seja, o rombo brasileiro aumentou proeminentemente. A Dilma, as commodities abaixaram, todo o processo mergulhou em recesso, petróleo desabou, aço desabou, o Brasil ficou a descoberto e o processo se exauriu. Se exauriu, o que é que precisa? De mudanças. Quem vai fazer mudança? Outro. Nessa história toda, o Lula é o bobo da corte que é usado desde lá de trás. Por isso que ele é mantido analfabeto, não é à toa. E todo mundo endeusando isso aí. Muita gente vai jogar pedra. Eu já falei e volto a falar. Do Lula eu falei bem lá atrás, quando precisei falar. Mérito a quando se tem mérito. Quando não precisa falar, eu vou criticar. E agora critico. Foi usado por tudo. Tanto é que, por último, engabelaram ele, jogaram ele dentro de uma cela e ele aceitou aquilo. Se ele fosse estadista, se ele tivesse pelo menos a dimensão do tamanho que ele tem ou que ele tinha, hoje ele não tem mais nada. Hoje ele é um ladrão de galinha. A moral que o Lula tem lá fora não vai na onda desses petistas aí não, que é zero. Haja vista o julgamento dele na ONU, que está lá há 18 anos. O cara falou que vai ser julgado, vai ser isso, vão fazer isso, não vão fazer nada. Vai ficar tudo por isso mesmo. Tá? Então essa negociação, e quem me alertou isso foi até o Gabriel. O Gabriel do Fórum do Ceará me alertou isso. O Temer, descobriram hoje aqui, foram lá, colocaram o Lorenzoni, o primo dos Lorenzetti, amigo e inimigo da resistência, colocou 300 petistas para fora, que estavam tudo lá pendurados nas tetas do Estado, do mesmo jeito. Ou seja, Temer, aquela turma toda, Dilma, são tudo comparsas.
São tudo comparsas, são todos atores. Dilma foi viajar ao mundo, Dilma não é incomodada por nada. O Lula está lá pagando os pecados. O Lula mais uns 2 ou 3 otários e pronto. O resto, todo mundo. O Márcio Tomás Bastos, que implementou tudo, que sacramentou toda a roubalheira dele, todo o dinheiro do negócio, morreu, deixou, oficialmente deixou 250 milhões de reais de bens na época. Por fora deve ter deixado 3 vezes isso no Caixa 2. Né? Então é o seguinte, prepararam tudo e deixaram tudo. Quando o modelo se exauriu, porque as commodities subiram tudo, ótimo, tome pagar juro, deixaram umas migalhas para a gente aí. Aí agora, a banca, quando o sistema se exaure, a banca o que faz? Lembra dos 2 times no campeonato? Se você quer ser sempre campeão, você tem os 2 melhores times do campeonato. Aí passaram para o processo dicotômico. Eles não tinham quem eleger, então eles tinham que dividir a oposição toda. O Ciro Gomes começava a se engraçar, outros nomes, até a Marina mesmo. O Geraldo Alckmin fazia parte da banca, sempre faz, sempre vai fazer. O Haddad faria parte da banca, mas não poderia levar, porque o momento era outro. Porque a banca estava apostando em um modelo novo. Um modelo o quê? Entreguista. Já deu para ver, né? É um período entreguista, outro período de engorda. A gente engorda as estatais, cria as estatais, cria o Estado, aí vem um governo e leva tudo e doa tudo de uma vez. Aí a gente vai lá, produz toda aquela riqueza de novo, tem aquele trabalho todo de novo, aí fecha o ciclo. Mas o gozado é que é o seguinte, que ninguém muda a base do maquiavelismo. Por quê? Porque os 2 melhores times pertencem ao mesmo empresário. Todos os times são da mesma banca. Quem manda hoje no Bolsonaro, quem manda no PT, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, é a banca. São todos eles os mesmos. O que existe é um detalhezinho pontual, né? Compra um helicópterozinho ali na Rússia, o caramba, mas você vê, mesmo que o processo FX, na hora de comprar, foram comprar os caças Gripen, que são da Suécia, que na realidade 70% dos aviônicos são americanos, e a Suécia hoje parece um quintalzinho dos Estados Unidos. Não tem um sueco que não fale inglês, tá? E aquilo ali parece mais um estado. É o estado 51. Porto Rico não é não, Porto Rico tem muito crioulo. Porto Rico é possessão só. A Suécia parece um estado. Então é o seguinte, não houve independência nenhuma, porque senão chegava lá, eu vou comprar MiG, eu vou comprar Sukhoi, que tem plano estratégico para isso, vou atrair. Não. Tudo faz de conta. Aí chega aqui, sucumbe. Olha, um governo sucumbir a meia dúzia de deputados corruptos, a um procurador, a um juiz de terceira instância e quinta categoria? Como? Esse juiz teve que todo mundo ficar quieto com ele, porque esse juiz já era da falcatrua do Banestado, aonde usurparam um trilhão, gente, 1 trilhão. Eu não estou falando 1 trilhão do dinheiro, todo o dinheiro da roubalheira, da privataria, todos os canais, passou tudo ali pelo Banestado. Isso era para você criar uma CPI, uma coisa de você botar justiça militar, botar tudo, era para cercar o país, Interpol, o cacete. Não, pegaram aquilo, você vê que tudo caiu na mão do Moro. Gente, milhares de juízes pelo Brasil, tudo na mão do Moro. Por que será? Quem é esse rapaz? Esse rapaz foi levado pela Rosa Weber para o STF. A Rosa Weber é amiga íntima da Dilma. Olha só, existia um programa, acho que na Discovery ou no History Channel, tá, que eu assisti, que chamava Conexões. Aí você vinha fazendo conexões desde lá da Idade Antiga, desde lá dos sumérios, da puta que pariu, você vinha... Puta que pariu foi só para botar um palavrão, porque esse papo tá muito blasé, muito calminho pra gente, né? Então é o seguinte, o cara vem de lá dos antigos sumérios, passa pelo Egito Antigo, pela Grécia, por Roma, por tudo, e vai fazendo conexões. São conexões. Então as conexões, quando a gente faz de forma pretérita aqui, você chega a Dilma, que o Carlos... E ela e o Márcio Tomás Bastos, junto com o Gilson Dipp, do TRF4, eram todos íntimos. O
Quem mandava no TRF4, o presidente lá, era o Gilson Dipp. Essa turma foi indicada pelo PT, eram amigos, fazem parte de um conselho, implementaram aquele conselho internacional de controle para se adequar, porque o Brasil, a primeira coisa que fez no governo do PT foi se adequar a tudo, todas as normas suecas, escandinavas, da ONU, disso, enquanto aqui dentro tome passar o cerol. 40 mil mortes por ano, 50 mil mortes por ano, até bater em 63 mil, que, como eu falo, são mais de 70 mil, porque nesse Brasil deve ter mais ou menos uns 5 mil cemitérios clandestinos. Então, eu calculo aí de brincadeira que a gente tem aí mais uns 10 mil ou 15 mil mortos por fora não contabilizados. Gente que vira pó, vira poeira, são considerados abduzidos, que foram para outra cidade morar como mendigos, é conversa fiada. Foram mortos, executados e enterrados. Então, além daqueles 63 mil, eu que vivo no mundo real, caminho aqui embaixo pela terra e ando onde todo mundo anda, as pessoas comuns, pode botar mais 15 mil no barato, que são mortos e desaparecidos. Só que na minha região tem algumas dezenas. Então é o seguinte, o que nós temos hoje aí é o retrato de tudo. Você tem o campeão e tem o vice-campeão. Você tem os dois melhores times do campeonato, então você tem certeza que sempre vai ganhar. E hoje o que acontece? O que a gente vê são um bando de patetas, o outro lado uns aproveitadores, o outro lado uns carreiristas, gente que já se lança candidato a deputado, caramba, porque a boca é boa, né? Porque, inclusive, eu vou desmistificar essa história todinha, desse dinheiro, dessa verba, de como isso aconteceu. Eu vou fazer um raio-x de como o Brasil gasta mais de 150 bilhões de reais por ano para manter uma camarilha suja que poderia custar 1/5 disso aí e ter a mesma eficiência ou mais. 150 bilhões que eu estou falando são de gasto direto só dessa turma, dessa corja. São 600 mil parasitas de senador a assessor, passando por vereador, por deputado, por prefeito. Calma que o trabalhinho está prontinho ali no computador. Esse está pronto ali no computador. Tá? Eu já tenho até a base de estudos prontinha para fazer isso. Tudo isso aí é fruto da Constituição Federal de 88. Como eu falei, aquele ciclo econômico. Nós crescemos 50 anos aí como o país que mais cresceu no mundo na mão de duas ditaduras. Uma ditadura tecnicamente de esquerda e outra tecnicamente de direita. Então, provando que, como todas as duas eram nacionalistas, nenhuma delas interessava a banca. A banca começa a entrar em 81, 82, quando começam a entrar Ronald Reagan e a turma neoliberal e começa a trabalhar para o sistema e começam a varrer tudo. Criaram uma nova ordem mundial, que terminou até quebrando a União Soviética. A única coisa que essa turma não sabia é que ia aparecer um Putin e um partido chinês. Eu estou falando porque não é só o presidente chinês. Toda a estrutura chinesa é planejada a longo prazo. Lá o cara só consegue subir depois de ter passado passo a passo por tudo aquilo ali. Lá ninguém nomeia um juiz federal com 20 anos de idade, não. Com espinha na cara e batendo punheta, não. Só aqui. Isso é sonho de brasileiro. Então hoje, por exemplo, o Brasil tem a legislação municipalista mais avançada do planeta. Mais avançada, entre aspas, né? Avançada para nego avançar. São quase estados, são quase município-estados. Cada um gere sua riqueza não, sua pobreza, sua miséria, né? Porque o que nós vemos são prefeitos ricos, secretários ricos, vereadores larapes, todos, sem exceção. Cada Câmara Municipal é uma quadrilha. Assessores, isso aí enquanto as cidades estão arrepiadas, fodidas, igual a minha, cheia de buraco, nada funciona, nada presta, falta merenda, falta tudo, falta a porra toda, só falcatrua, só putaria, só sacanagem. Quintuplicaram os gastos, deram um orçamento para as câmaras municipais. Isso tudo é obra da Constituição Federal de 88. Uma festa com dinheiro público. Foram lá, fizeram Ctrl-V, Ctrl-C e colaram um monte de coisa e fizeram esse monstrengo aí. E depois foi fácil.
Depois foi só o Golbery do Couto e Silva dar um apoio legal para o PT, para esse destruir. Eu não estou falando que todo petista é ruim, não. Não estou falando que, do mesmo jeito que eu vou ter enganado muita gente, ainda tem milhões de enganados lá. Você mesmo pode estar sendo enganado. É o que eu falei, eu não quero que você pense como eu quero que você pense. E veja, por que é que as privatizações não foram revistas? Por que é que os tucanos não foram para a cadeia? Crime de sobra tinha. Por que o Serra não foi para a cadeia? Por que Fernando Henrique não foi para a cadeia? Ainda foi elogiado por Lula e Dilma sempre. Sempre, sempre. Sempre uma palavra de abono para eles. Por que nada disso aconteceu? Por que a dívida externa foi transformada em dívida interna? Por que a dívida externa brasileira não foi auditada? Por que a Dilma baixou uma lei antiterrorismo? Por que a Dilma lançou uma excrescência aqui e não pediu o impeachment do Joaquim Barbosa quando esse, ao arrepio da lei, incluiu a teoria do domínio do fato, coisa que ele jamais poderia ter feito, porque aqui nós temos o civil law, o nosso sistema jurídico é o romano-germânico e não o anglo-saxão. Por que a Advocacia Geral da União não entrou nisso aí? Por que tudo foi aceito dessa forma? Por que é que o TRF4 deu poderes especiais e extemporâneos à 13ª Vara Federal de Curitiba, se ele não tem poder para isso? Isso é uma sublevação, porque o Poder Judiciário não pode legislar. Isso equivale a legislar, criar lei. Por que a OAB se cala? Por que o STF se cala? Por que todo mundo se cala? Por que o Executivo se calou? Por que a Dilma não prendeu o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro vazou todos os vídeos para a Globo? Por que aquela situação toda não deu em nada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é um jogo de carta marcada. Que todos são atores. O único bobo da corte que tem aqui sou eu e você. Eu não mais. Eu não mais. Como eu falei, isso é uma tese facilmente comprovável, com papel, caneta e isenção. Esquece da criancinha que ganhava merenda, que ganhava pastinha, que ganhava isso, que não está ganhando nada, que ninguém estava ganhando nada. A dívida interna explodiu, ficou insustentável, ficou incontrolável, tudo graças a políticas. Teve país aí que conseguiu redução de 70% na dívida, ao rever toda a dívida, fazer auditoria na dívida. O Brasil não fez nada. Então pergunta a quem interessa isso tudo. Se você ama o Lula, gosta do Lula, manda os pêsames para ele, e pode ser que ele seja tão vítima quanto a gente. Tenha sido apenas usado como um boneco esse tempo todo. Ele sim, Dilma não. A trajetória de Dilma é sombria, eu já tratei disso aqui. Eu só fiz esse vídeo aqui para os meus amigos colocarem no ar a hora que eles bem entenderem, porque é um vídeo sereno, tranquilo e, como eu falei, não tem teoria da conspiração não. Tem uma tese altamente comprovável. Um abraço para vocês, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.